Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o XPLG, um fundo do setor de logística. Tem muita coisa para falar nesse vídeo, então eu quero acelerar, mas basicamente a gente vai falar sobre locações, desocupações, vacância, impacto das americanas e mais um risco que o fundo pode correr, que pouca gente tem falado, eu vou mostrar para vocês aqui ao longo do vídeo, tá bom? Então, sem mais enrolação, aqui no começo do relatório, o gestor ele já destaca que foi pago 74 centavinhos no último rendimento, o que nos preços atuais dá 9,5% de yield, um valor interessante para um fundo de tijolo. Bom, sobre o portfólio, então, a gente teve celebração de contrato no especulativo de extrema, isso é bem importante, eu vou mostrar o porquê. Recebimento do primeiro aluguel da expansão Leroy, devolução parcial pela RG-Log e ocupação simultânea pela Scala, saída da Scout e ocupação simultânea também pela Scala, devolução parcial pela Madeira e ocupação simultânea pela Modular e, por fim, devolução pela Modular do módulo 5. Bom, diante de todas essas movimentações e, somado a isso, a celebração também do contrato de locação no especulativo Cajamar, a vacância física do fundo está no menor patamar desde junho de 2020, qual seja 5,4%. Então aqui a gente vê o fundo que vem se recuperando de uma vacância que estava um pouco mais elevada por alguns motivos, que não cabe aqui eu explicar detalhadamente, mas o gestor vem trabalhando e vem conseguindo manter essa vacância baixa. Muito em razão disso, que ele informa no final do relatório que a situação das americanas está um pouco mais confortável, ao menos em relação aos dividendos. Então eu vou mostrar isso para vocês, vou mostrar também quanto que a Americanas pagou, mas isso mais à frente, então me acompanhe. Aqui, quanto à distribuição de rendimentos, a gente vê na DRE que segue tudo tranquilo, o fundo distribuiu praticamente tudo que gerou no mês, que deu 74 centavinhos. A gente nota que o gestor tem tentado estabilizar em 74 centavos, já faz 6 meses que ele vem pagando esse rendimento, apesar da oscilação aqui do resultado, então ele consegue fazer caixas em meses específicos e depois em meses que rende um pouquinho menos, ele tem gordura para conseguir linearizar o dividendo. Seria interessante que ele informasse para a gente o porquê dessa movimentação. Vamos acompanhar nos próximos relatórios para ver se ele traz aqui alguma informação quanto a isso. Liquidez, o fundo muito grande, né? Então 3,3 milhões por dia, super tranquilo quanto a isso. Aqui questão de rentabilidade, o pessoal cobra muito para comentar sobre isso, mas o fundo é recente, isso aqui é interessante ver mais para frente. A gente vê que o fundo está alocado majoritariamente em imóveis, tem um pouquinho de cotas de FIIs, tipologia dos contratos dividido aqui praticamente 70-30 entre atípico e típico. Eu gosto sempre de ter uma posição em típico, principalmente para surfar um momento mais aquecido do setor. A gente notou em alguns ativos o valor do aluguel no setor logístico finalmente subindo, então aqui a gente consegue extrair um pouquinho mais e aqui a gente consegue ter um pouquinho mais de segurança. Os principais locatários, a gente tem Leroy e Via Varejo. Eu destaco aqui Via Varejo. Alguns investidores estão preocupados com essa posição, porque é um setor que vem sofrendo bastante os seus pares, então a gente tem que acompanhar mais de perto aqui a Via Varejo por isso, mas até agora o gestor não soltou nenhum fato relevante, não trouxe nenhuma informação no relatório, não tem por que a gente se preocupar, mas a gente tem que acompanhar. Próximo a isso, a gente tem aqui o setor de atuação dos locatários, e aqui sim a gente tem uma preocupação um pouco maior, porque a gente vê que 54% da receita do fundo vem do comércio varejista, que a gente sabe que vem sofrendo com a Selic mais alta, com o cenário fiscal incerto, cenário macroeconômico nacional e também internacional, então aqui a gente tem que acompanhar. Eu vou destacar para vocês ali no hall de inquilinos alguns também que a gente tem que ficar de olho. A atualização dos contratos, basicamente todo no segundo semestre, tem muita pouca coisa aqui no primeiro semestre, cerca de 15, 16, 17%, então muito pouquinho. A gente vai sentir mais essa atualização no ano que vem, certo? Vencimento dos contratos, boa parte para frente de 2025. Então tem aqui um tempo para trabalhar os ativos. Evolução da vacância, como eu falei para vocês, em agosto aqui, então ela chegou no seu máximo em 9% e vem caindo, agora está em 5,4%, como a gente viu no começo do vídeo. Diversificação regional, a gente vê que o fundo concentra em localizações mais aquecidas, São Paulo, Minas e Pernambuco. Ele tem aqui o ativo em
Seropédica, que fica no Rio de Janeiro, que é o ativo alocado para as Americanas. Eu vou mostrar para vocês mais à frente, mas basicamente uma diversificação geográfica bem interessante. Passando aqui rapidamente pelos ativos, eu quero comentar do especulativo extrema. Então, aqui a gente sabe que é uma obra, certo? Ela já foi entregue, então, uma parte dela em setembro, outra parte em fevereiro e o restante para o segundo semestre de 23. Lembrando que esses metros quadrados aqui que já foram entregues, eles já estão sendo locados, ok? Eu vou trazer também essa informação daqui a pouco. Então, aqui alguns inquilinos que a gente tem que ficar de olho são inquilinos que os seus pares vêm sofrendo no mercado. Então, a gente tem a Mobile, tem a Leroy Merlin, tem aqui a Via Varejo. A gente sabe, por exemplo, que a Tokstok está sofrendo uma ação de despejo movida pelo VILG em razão do inadimplemento de janeiro, apesar de fevereiro ela ter pago o aluguel. A ação continua. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu vou deixar linkado o vídeo do VILG para vocês aqui, porque eu fiz um vídeo ontem sobre isso. Pessoal, aproveitando, se vocês estiverem gostando do meu conteúdo, venho me esforçando bastante para trazer vídeo para vocês todos os dias, 2 vídeos por dia. Peço para vocês se inscreverem para não perder nenhum vídeo, tá bom? Seguindo aqui, o fundo ele comenta então de uma alocação que ele fez com a empresa que atua no segmento fotovoltaico, relativo ao galpão G500 do Centro Logístico de Cajamar. Então aqui é uma alocação interessante, com isso o imóvel saiu de 78% para 88%. Eu achei interessante porque é uma empresa de um segmento diferente. A gente viu que o fundo está muito concentrado em varejistas, então aqui ele conseguiu diversificar um pouquinho. O impacto ele é marginal, a gente vê aqui que nos 24 primeiros meses vai dar 13 centavinhos por cota, depois dá menos de 1 centavo, mas é sempre interessante trazer um pouco mais de diversificação. Seguindo para o ativo de Seropédica, que é o que está alocado para as Americanas, o fundo ele informa que recebeu parcialmente o aluguel referente a janeiro, então ele recebeu mais de 500 mil, certo? Sendo que ainda resta pendente mais de 800 mil. E ele informa que a parcela do aluguel que foi paga é equivalente a 12 dias do mês de janeiro. Depois ele informa que as Americanas continuam em recuperação judicial e o fundo segue acompanhando de perto para conseguir resolver a situação da melhor maneira possível. Informa também que esse imóvel está localizado em Seropédica, no Rio de Janeiro, que é uma praça difícil, a gente vê outros fundos sofrendo com vacância nessa região. Ele informa que é um imóvel com boa qualidade, bem localizado e que seria rapidamente recolocado no mercado. Eu preferia que esse imóvel não ficasse vago, obviamente com Americanas pagando. Então torço para que isso se resolva, porque de fato a praça do Rio de Janeiro está um pouco desafiadora nesse momento. Mas vamos aguardar. A gestão é capacitada, não tem muito que a gente possa fazer a não se acompanhar de perto essa situação. Por outro lado, tem uma notícia boa. A gestão fala aqui que tem muitos gatilhos positivos a serem destravados no fundo, então ela mantém a previsão de 74 centavinhos por cota para este semestre, em razão do que? Da conclusão da expansão do CD Leroy Merlin, tem também a redução de capital da Cislog, ocupação integral do Technology Park em Barueri, possível exercício de compra pela escala, que vai gerar um possível ganho de capital, e potencialmente alocação de áreas vagas, principalmente em Extrema e Cajamar. A gente viu aqui que já teve algumas locações, então, em razão de tudo isso, a gestão dá o guidance de manter 74 centavinhos por cota. Isso é bem interessante para a gente ver como que um fundo robusto consegue levar uma pancada, sentir, mas ter outros gatilhos positivos acontecendo ao mesmo tempo. Com isso, o dividendo fica estabilizado. Então, investir em fundo grande, claro, com uma gestão boa, traz esse tipo de vantagem. Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, simplesmente estou aqui compartilhando meus estudos com vocês, tá bom? Por fim, vou comentar um pouquinho da nova alocação em Extrema. Então, essa aqui sim um pouco mais relevante financeiramente. O fundo realizou então um contrato de locação com uma empresa varejista. Esse é o ponto de atenção, novamente uma empresa varejista, por 60 meses, a contar de fevereiro. A receita acumulada, considerando a soma dos 24 primeiros meses, é de 41 centavinhos por cota e a partir do 25º mês, 2 centavinhos por cota. Então, é um impacto um pouco mais substancial, né, positivo nesse caso, e a gente tem que aguardar para ver se a gestão traz mais informação para a gente sobre quem é essa varejista, enfim, nos próximos meses eu trarei para vocês. Por fim,
Quanto contas a pagar, o fundo tem uma alavancagem, mas é bem pequenininha. A gente vê aqui que é 233 milhões, o fundo tem um PL de 3 bi, então dá ali menos de 10%. A conta aqui que eu mais destaco é essa aqui, porque está atrelado ao CDI. Esse outro que é um pouquinho mais curto, está atrelado ao IPCA. Vamos ver como que a gestão vai fazer para conseguir amortizar isso aqui no momento correto. Sempre lembrando que venda parcial ou integral de imóvel é um caminho interessante, porque a gestão pode conseguir levantar o dinheiro com ganho de capital e aí distribuir o lucro para a gente. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, peço o like, peço a inscrição novamente. Por fim, tem o grupo do Telegram que está aqui no comentário fixado e na descrição para quem quiser entrar. Está cada dia maior o grupo, está bem legal. A gente tem tentado criar uma interação entre os membros para se ajudar. Tá certo, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, é isso. Um abraço, até a próxima.